Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da prova da Universidade Federal do Paraná, né? Questão muito interessante, questão que foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado. E o que é que a gente está acostumado, né? A gente pegar uma informação e traduzi-la num gráfico. Aqui ele faz o movimento inverso. Ela nos dá um gráfico e pede para que a gente traduza essa informação do gráfico em alguma situação do cotidiano aqui da pessoa que está fazendo. Então, eu achei bom esse exercício porque não é o padrão, né? Então, você tem que estar muito bem acostumado a resolver situações, seja aqui onde eu te dou a informação e você constrói o gráfico, mas também é importante te dar o gráfico e você saber interpretar a situação que está acontecendo, né? Então, aqui não tem muito segredo, né? Ele vai te dar aqui um gráfico de distância de casa, ou seja, eu parto inicialmente exatamente na casa, no instante zero, né? Então eu estou na casa, e aí num primeiro intervalo aqui, perceba que isso aqui é uma parábola, ele vai se afastar da casa com uma aceleração. Esse primeiro intervalo de tempo aqui, ele tem uma aceleração, ele se afasta acelerando, né? Então ele vai ter esse movimento. Aqui, perceba que a distância, o tempo passa, mas a distância não muda. Isso significa que que ele está parado. Ele está parado a uma certa distância da casa. Ele não está na casa, né? Ele está parado, de repente na rua ou em algum lugar que não seja na casa. Aqui, perceba que ele tem aqui a velocidade constante. Vou marcar de outra cor, né? Esse trecho aqui de reta, a velocidade dele é constante e ele volta para casa, né? Então aqui fica bastante claro que ele volta para casa até chegar nesse ponto. E aqui ele fica na casa. Então ele está nesse intervalinho de aqui, ele fica por algum intervalo aí, seja na situação, ele vai ficar na casa parado entre esse intervalo e esse daqui. E depois ele volta a se afastar aqui com velocidade constante aí da casa dessa pessoa. Então, a situação que vai acontecer, ele acelera, fica parado por um instante, volta para casa com velocidade constante e depois ele fica na casa por um intervalo de tempo e depois ele se afasta da casa com velocidade constante. É isso que o gráfico está traduzindo para a gente. Bom, vamos então a alternativas, né? Vamos lá. Assim que sai de casa, lembrei que deveria ter, deixa eu puxar aqui, deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado mais de uma hora. Saí apressado e tomei um táxi para o escritório. Tá bom. Então aqui tem alguns problemas nesse item. Então ele fala: assim que saiu de casa, lembrou que deveria ter enviado um documento para o cliente e ele resolveu voltar. Então esse assim que sair não dá essa ideia, né, de que ele acelerou e aí depois ele parou e voltou. Perceba que passa um certo intervalo de tempo, ele sai de casa acelerado, aí ele para e depois volta. Assim que sair, que ele lembrou que deveria ter enviado e ele resolve voltar. Então isso aqui já é um problema. Ele respondeu algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado mais de uma hora. Isso aqui é a situação, de fato. A sair apressado e tomei um táxi para o escritório. Aqui novamente tem esse problema do sair apressada. Esse sair apressada significa que ele ganha uma certa velocidade e aí significa que tem uma aceleração. Então essa reta aqui é, não é interessante ver esse movimento como constante. Sair apressado da ideia de que ela está com movimento acelerado, que não é essa curva característica, né? Bom, vamos a B. A B que é a certa, tem até, se você pegar aí, já vou até anotar aqui para você, mas se você, essa é a prova, o arquivo da prova que já vem com o gabarito pronto, mas vou discutir com você. Então, ó, saí de casa quando vi um ônibus parado no ponto. Corri para pegá-lo. Ó, isso é bem importante. Ó. Ele correu para pegá-la. Se ela correu, significa que ela tem um movimento acelerado. Maravilha.
Infelizmente, o motorista não me viu e partiu. Após esperar algum tempo no ponto, então esperar algum tempo no ponto, ou seja, ficar parado. Resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Então ela voltou para casa. Ela não falou nada para a gente que ela tem uma velocidade constante, mas aqui ela resolveu voltar para casa. Passado algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. Então ela ficou parada dentro de casa, ela voltou, ficou na casa dela. Ela pode até ter se movimentado lá dentro, mas estava na casa, né, distância de casa. E ela deixou ela no escritório, então ela foi se afastando, não falou nada se foi acelerado ou não. Então essa aqui com certeza é a melhor alternativa. Não sei, eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe dizendo que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que nesse momento estava passando um táxi. Acenei para eles e poucos minutos depois eu estava no escritório. Perceba que ela não volta para casa, né? Então ela saiu de casa, tocou o celular e ela que de repente deu sinal para o táxi e logo depois ela foi para o escritório. Então não teve esse movimento de volta para casa, então essa aqui com certeza está errada. Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir ao trabalho. Então aqui novamente não tem nada de voltar para casa, está fora. Saí de casa sem destino, estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas 10 voltas na quadra, cansei e resolvi voltar para casa. Não, então o final aqui ele se afasta da casa, né? Ele está falando que ele, depois de 10 voltas, ele voltou para casa. Isso aqui também está errado e chegamos na alternativa B. Bem interessante essa questão, que aqui na Universidade Federal do Paraná. Espero ter te ajudado. Se você continuou, entendeu, ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se não, já sabe, se inscreve aí no nosso canal, dá um like aqui para ajudar a gente a cada vez mais chegar nesses exercícios aqui. Espero que você continue nos seus estudos aí para que a gente possa cada vez mais entender um pouquinho mais da física.